Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E eu quero aqui gravar mais um vídeo de filosofia política desse nosso curso, do curso de questões essenciais de filosofia política. O curso que é destinado não somente a filósofos, não somente a cientistas políticos, mas a todos os interessados em introduzir a sua mente na política, nos fundamentos básicos da política, né, para entender basicamente melhor sobre essa questão. Né? Então, o curso ele é dividido em vários módulos e os módulos são todos perguntas. Né? Cada módulo é uma pergunta fundamental para quem quiser se introduzir na questão da filosofia política. E a primeira pergunta é o que é a filosofia política e o que é a ciência política. Né? Eu peço aí a inscrição no canal, peço o compartilhamento e o like no vídeo para quem gostar do conteúdo e eu vou responder a essa pergunta como respondi na aula passada em relação aos filósofos clássicos. Né? Os filósofos clássicos eles vão entender a filosofia política como uma ciência prática. Né? A política é uma ciência prática e a ciência política é uma investigação prática dos basicamente das comunidades políticas e dos regimes políticos existentes e o cotejamento e a divisão, né, o cotejamento e a análise entre eles. E a filosofia política é a busca dos fundamentos das comunidades políticas, o fundamento de cada um dos regimes políticos em busca de encontrar o melhor regime político existente para a melhor forma de organização política. Né? E nós vamos investigar hoje a partir dos modernos. Né? Então, os modernos vão responder de forma diferente essa questão do que é a filosofia política e do que é a ciência política. Mas para falar da modernidade, nós precisamos situar onde que começa a modernidade. Ela começa quando? E aí já existe uma infinidade de discussões a respeito de quando começa a modernidade. Né? Alguns vão dizer que começa no século XIII, que é o início da chamada Via Moderna, que é um segmento da filosofia, né, que busca aí se contrapor aos antigos e aos medievais, né, aqueles que formaram a escolástica, né, que buscam princípios filosóficos diferentes dos clássicos e dos escolásticos. Então, alguns situam no século XIII, né, a partir da chamada Via Moderna, a partir principalmente de filósofos específicos, né, séculos XIII, XIV, que se situam nesse período. Alguns situam no século XV, né, a história costuma ser mais propensa a situar a modernidade no século XV, né, a partir de 1453, com a conquista de Constantinopla pelos otomanos. Essa é a marca inaugural para a história, pelo menos para a ciência da história, pelo menos para a maioria dos cientistas da história. Alguns situam no século XVII, né, com a Revolução Científica, com Galileu Galilei, com Newton, com diversos outros cientistas que vão realizar a chamada Revolução Científica a partir do século XVII. Né? Copérnico um pouco antes de Galileu, mas Galileu vai buscar, a partir das descobertas de Copérnico, vai reformular toda a ciência antiga e vai formar a ciência moderna. E também a filosofia de Descartes, né, que é no século XVII. O pai da filosofia moderna é considerado Descartes. Então, para os filósofos e cientistas, vai uma grande possibilidade de que a modernidade tenha começado no século XVII, né, para eles. E para os revolucionários,
né, o século XVIII tem uma marca bastante profunda, né, com a Revolução Francesa. Alguns situam aí o início da contemporaneidade e alguns situam como o início da modernidade a partir da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa que foi em 1789, no final do século XVIII. Então nós temos aí o início da modernidade com 500 anos de discussão, né? Ou seja, desde o século XIII até o século XVIII, nós temos a possibilidade do início da modernidade. Mas quando que nós vamos situar propriamente o início da modernidade no nosso caso, né? Para efeitos do nosso estudo, né? Como a divisão de filosofia antiga e filosofia moderna, né? Nós vamos situar no século XV. Nós vamos situar no século XV, não propriamente a partir da conquista de Constantinopla pelos otomanos, mas a partir do Renascimento italiano, a partir do Quattrocento, Cinquecento, né, que é o período aí, 1400, 1500, né, que é século XV e XVI, que é o período do Renascimento italiano. E aqui nós temos um dos quadros principais do Renascimento italiano, o quadro do Sandro Botticelli, que é do final do século XV, início do XVI, né? O quadro é o Nascimento de Vênus, né? O Nascimento de Vênus, que é de 1483. E nós temos essa imagem aí do Nascimento de Vênus, nós vemos uma volta ao antigo paganismo, né? Pelo menos nas imagens que são retratadas, né? Se nós formos investigar as imagens é, feitas pelas pinturas medievais, né? As pinturas medievais muito mais relacionadas com temas religiosos, com temas cristãos, né? A Virgem Maria, por exemplo, Jesus, os santos, né? E nós vemos aí no medievo um teocentrismo, né? Um foco em Deus, um foco naquilo que seria o centro do universo, que é Deus. E aqui na modernidade, a partir do Renascimento, nós vemos uma mudança de perspectiva. O foco passa a ser o ser humano, passa a ser o homem, né? O homem pode ser retratado enquanto divino, a partir do nascimento de Vênus, ou humano mesmo, mas passa a ser o centro das atenções, o ser humano, né? E aqui nós vemos esse quadro que retrata bem esse período do Renascimento italiano. E qual que é o principal nome do Renascimento italiano em termos de filosofia política e de ciência política? É essa figura que está aqui, né, com o olhar bastante enigmático, né, por assim dizer, que é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é o primeiro, digamos, cientista político, o primeiro que vai elaborar a ciência política na modernidade, né? Em comparação com os cientistas e filósofos políticos da antiguidade e da Idade Média, né, Maquiavel ele vai se tornar totalmente diferente deles. Ele vai iniciar a partir de fundamentos totalmente diferentes. Maquiavel é considerado o inaugurador da ciência política moderna. Ele é o inaugurador da ciência política moderna, porque, em tese, ele vai buscar investigar a realidade da esfera política, ou seja, como a política era de fato, como a política é de fato, e não como ela deve ser. Não tanto como ela deve ser, mas como ela é de fato, em contraposição ao pensamento clássico. E nós vamos ver que a coisa não é tanto por aí, né, quanto nós podemos imaginar, né? Esse realismo político de Maquiavel, ele tem outras bases também, né? Ele não é somente um realismo político cru, né? Ele tem outras bases históricas, e nós vamos ver isso na próxima aula, né? Na última aula do nosso módulo 1, que é a aula número 5. Então, espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.